Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso projeto Releituras, Leituras em Realização Humana. Hoje eu vou trazer um pouquinho a ideia de Dia Mundial do Autismo. Hoje seria o dia 2 de abril, que é exatamente o Dia Mundial dessa rememoração e conscientização sobre a importância, né, da gente identificar quais são os sinais e sintomas de autismo, para a gente entender o que é esse quadro, tá bom? E a gente poder aí, né, digamos assim, fazer uma intervenção, fazer um acompanhamento clínico e terapêutico adequado quando se trata do caso ou quando se tem alguma desconfiança, né, das nossas crianças terem esse tipo de situação, tá bom? Então o autismo ele é uma condição, tá certo? Ele é um conjunto de sinais e características, tá certo? Que aparece aí no nosso atual DSM-5 como transtorno do espectro autista, tá certo? E uma das coisas importantes, uma das metáforas que eu trago para que as pessoas possam entender o autismo é que muitas vezes, por não se tratar assim de uma doença, muitas vezes a gente não pode falar em uma cura, né? Porque na verdade se trata de uma condição. É quase como se, eu uso muito essa metáfora, é como se você tivesse comprado um tablet, mas aquele tablet ele não vem em português. Ele vem em outros idiomas, vem em espanhol, vem em inglês, e você pode entender ali um pouquinho como ele funciona, mas na verdade aquele tablet que você comprou ele não está quebrado, ele não tem nenhum defeito, não adianta você levar ele para assistência técnica que ele funciona normalmente, ele funciona perfeitamente, né? A diferença maior aí é que o autista, a criança com autismo, ele tem uma linguagem própria, ele teria um universo próprio que você teria que, digamos assim, aprender essa nova linguagem, né? Você teria que aprender a se comunicar com essas crianças. Tem uma série de vídeos, uma série de canais excelentes, muito melhores aí do que o que eu poderia falar, que falam sobre o autismo. Eu vou deixar a indicação deles ao final do vídeo. E aí eu queria só falar um pouquinho de alguns sinais e sintomas que a gente deve desconfiar, né? Uma das características principais do autismo é a dificuldade de comunicação, né? E como o ser humano ele se estrutura muito através da comunicação, da fala, da linguagem, a criança com autismo ela vai ter uma série de dificuldades no seu processo de desenvolvimento, uma série de atrasos, né? Então vai ter dificuldades, por exemplo, de aprender o nome dela, que ela tem um nome, ou que as pessoas têm um nome, né? Vai ter uma dificuldade de aprender o nome dos objetos, pedir água, por exemplo, pedir, né, determinados carrinhos, brinquedos, bonequinhas, né? Vai ter também dificuldade de se comunicar com as palavras, com seus familiares mais próximos, mas vai buscar outras formas através da comunicação, da movimentação. Claro que eu estou falando aqui de casos também mais, digamos assim, mais um pouco mais graves, né? Tem vários casos de autismo leve em que a criança esboça assim algumas palavrinhas e tudo, né? Mas vai ter dificuldade principalmente na fase de socialização, né? Essa fase por volta dos 2 anos, onde a criança pode já entrar numa escolinha ou pode ir para um parquinho e interagir com outras crianças. Essa criança às vezes vai ter uma tendência de não perceber ali, né, a existência do outro, né, da outra pessoa. Ou percebe, mas muitas vezes essa interação é uma interação mais autocentrada, digamos assim, do que o comum, né? O que mais que eu posso falar sobre o autismo é que na medida em que a criança vai se desenvolvendo com o tratamento adequado, muitas melhoras são apresentadas, né? Melhoras de comunicação, melhoras de socialização. Então a gente tem vários casos aí de acompanhamento que são bem sucedidos, né? Normalmente o autismo ele precisa do acompanhamento com psicólogo, com neuropediatra, com terapia ocupacional, fonoaudiologia. Então é um acompanhamento também multiprofissional, tá bom? Mas é muito importante que esse acompanhamento seja feito para que a gente tenha melhores resultados. E tem muitos casos de autismo mais leves, né? Casos que até às vezes passam despercebidos, porque realmente o autismo ele é considerado aí, né, como tendo vários graus, vários níveis, né? Tem uma situação que é a síndrome de Asperger, né, que também é uma condição de autismo que muitas vezes passa despercebido mesmo, né, para quem não tem esse olhar, às vezes, do profissional, tá bom? Então, para não me alongar tanto, eu vou ficando por aqui e eu vou deixar a indicação
de que a gente possa acompanhar abaixo a playlist Melhores Reflexões para os Pais, Mães e Educação de Crianças. Dentre eles tem vários canais e vídeos sobre essa questão do autismo também. Sinais, sintomas, tratamento, tá bom? E aí a ideia é que você siga também canais, procure se informar mais sobre o autismo, se essa for a sua necessidade, mas procure saber, procure o acompanhamento, procure entender, né, que não é uma situação intencional, né, não é uma situação que tem, digamos assim, não é que seja culpa de algo ou de alguém, né. Então, se tinha, por exemplo, no passado a ideia de que o autismo ele existia porque as mães elas eram frias com esse bebê na gestação ou na primeira infância, né? Mas isso na verdade não é assim, não é uma condição que hoje seja comprovada como real, né? Outras hipóteses, né, ligadas à alimentação, a determinados hábitos, também são colocadas e também assim, por mais que exista uma correlação, uma suspeita, mas não tem nada que comprove qual é verdadeiramente a causa, né, ou as causas, né, hipóteses genéticas, né, enfim. Então, siga a playlist Melhores Reflexões para Pais, Mães e Educação de Crianças e continue acompanhando aí nosso projeto Releituras. Gratidão a todos e todas, curta, compartilhe, coloque aqui embaixo suas dúvidas e até as próximas. Gratidão, grande abraço.